Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra e estamos felizes de estar com você hoje. Nós estamos engajados neste estudo de profecias bíblicas. Começamos com o arrebatamento da igreja e então seguimos para o levantar do anticristo. Depois a grande tribulação, a batalha do Armagedon, a segunda vinda do Senhor e aí a era do reino. E agora a era perfeita que não terá fim. Vai durar para toda a eternidade. Muito bem, começando com o versículo 15 do 22º capítulo de Apocalipse, por favor. Ficarão de fora os cães, homossexuais. Agora, vamos parar aqui por um momento. Eu não disse isto. O Espírito Santo disse. Entenda. E o homossexualismo, nós estamos aqui nesta igreja, não somos contra os homossexuais. Não somos contra eles. Eles têm que ser tratados com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa, mas somos contra grandemente o homossexualismo. Entenda isto. Somos contra o homossexualismo. Não somos contra os alcoólicos, mas somos contra o alcoolismo. Não somos contra os jogadores, mas somos contra a jogatina. Não somos contra os drogados, mas somos contra o vício da droga. E o Senhor ama. Deixa eu ver se eu consigo dizer, encontrar as palavras certas. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Entenda isso. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E não importa o que o governo federal faz, ou a Corte Suprema, ou qualquer corte na Terra, se decide em oposição a este livro, isto ainda não deixa isto certo. Eu já debati uma vez, eu não posso lembrar o nome dela, ela já faleceu alguns meses atrás. Sabe, a lei do aborto, como que eles chamam? Roe versus Wade. Roe v. Wade, a lei Roe v. Wade. Olha, eram duas universidades em Nova Orleans e eles tinham 2 ou 3 pregadores, eu era um deles que pediram para vir. E a senhora me disseram que ela não era assim naquela época, mas alguns anos mais tarde ela começou a viajar em todo o país dizendo para as pessoas não façam aborto e as mulheres não façam aborto. E olha, pelo que eu saiba, essa moça morreu cristã. Não é isso? Você ouviu algo mais? Olha, a senhora que foi aquela que ganhou a corte anos atrás em Dallas, que eles nomearam Roe versus Wade por causa dela, ela se tornou uma cristã muito forte e ela foi e ensinou fortemente contra o aborto. Eu li isto também, graças a Deus por isto. Sim. Muito bem, Jim. Então prossiga. E os feiticeiros, feitiçaria, os que se prostituem, corresponde a todo tipo de imoralidade. E os homicidas corresponde não só ao assassinato a sangue frio, mas também ao assassinato da reputação de uma pessoa à causa da intriga. E os idólatras corresponde a pôr algo acima de Deus, ou ao mesmo tempo com Deus. A religião é a maior idolatria de todas. E qualquer que ama, me perdoe um momento, já foi dito que a religião é o ópio do povo. Isso é verdade. A religião é aquilo que realmente foi inventado pelo homem, não foi inventado por Deus. E diz que responde e busca a Deus de certa maneira, ou melhora a vida de uma pessoa. Olha, isso aí é invenção do homem. Deus não pode aceitar nada que é originado do homem. Você deve entender isto. Você diz, mas o cristianismo é uma religião? Não, não é. É um relacionamento. E é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E, incidentemente, aquele que fez essa declaração, sabe que é o ópio do povo, ou seja, o que for, o termo que foi usado foi o Lenin. Ele não sabia quão certo ele estava. Eu lembro, eu e o Jim, eu não vou dizer o nome do país porque eu não quero ferir ninguém, mas estávamos em um país em particular e isto foi em uma certa igreja. E eles tinham todos os tipos de ícones, lembra Sim. disso? Ídolos, demonstrando, olha, essas coisas são santas por causa disso e aquilo. E
Isto é idolatria. Claramente, isto é idolatria. Muito bem. Pode ler, então. E qualquer que ama e comete a mentira, refere-se a algo que é falso. A luz, ela está refletindo aqui na Bíblia e é difícil de ler, me perdoe. Versículo 16. Eu, Jesus. Esta breve frase se acha somente nesta passagem das Escrituras que reforça sua importância. Cristo conclui aqui o livro do Apocalipse, mas, sobretudo, ele declara a verdade do que se passou. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A palavra anjo aqui significa mensageiro e, na realidade, refere-se aos pastores das igrejas respectivas em questão e a todas futuramente. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Tenho o propósito de projetar a encarnação de Cristo, a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã se refere a um novo começo que toda pessoa pode ter sem ter em conta a sua situação presente. Aleluia. Se somente fixarem seu olhar em Cristo. Sim. Olha que declaração Muito linda, linda, senhoras e senhores. E deixa eu dizer de novo. Glória a Deus. A estrela da manhã fala de um novo começo que toda pessoa pode ter se ter em conta a sua situação presente, se somente fixarem os seus olhos em Cristo. A salvação é para todos. E você não tem que se unir à minha igreja para ser salvo ou à igreja de ninguém. A igreja é algo valioso, mas não pode te salvar. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Aonde for, na sua casa, no carro, assistindo essa televisão agora, ouvindo rádio. Não faz diferença. Se você aceitar a Cristo como seu salvador, você instantaneamente é salvo. Não será salvo, mas instantaneamente salvo, nascido de novo. É isto que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal? E eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração. Antes de termos intervalo em alguns momentos. E eu quero que você diga comigo e creia de todo o teu coração. Os irmãos vão te ajudar. Vamos orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Diga conosco agora. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. É a maneira que eu tenho vivido. E a maneira que eu tenho vivido. E as coisas que eu fiz. E as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Limpe-me. Limpe-me. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Eu confesso. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus ressuscitou a Jesus. Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Ele está vivo. E Ele está vivo. Eu creio nisto. Eu creio nisso. Neste momento. E neste momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito como Salvador da minha alma. Como Salvador E eu faço dele. E eu faço o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra. Que não pode mentir. Eu sou lavado. Eu sou limpo. Eu sou perdoado. Eu sou salvo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E senhoras e senhores, você ter para toda a eternidade, Senhor, o que estamos estudando nos últimos dias, nas últimas semanas, e olha, desse grande livro de Apocalipse em relação à Nova Jerusalém, em relação ao que seremos para toda a eternidade. Se você aceitar ao Senhor, se você aceitou quando você orou conosco, você estará neste lugar quando você morrer ou quando o arrebatamento acontecer para toda a eternidade. De outra maneira, é o inferno, o fogo do inferno que você não quer. E eu creio que muitos de vocês, e eu espero que todos vocês que não são salvos, que você agora é salvo. E tudo que é necessário é você crer. Sim. O que você disse e fez. E graças a Deus eu creio que muitos de vocês creram.
e damos ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Olha, o que vamos ler agora é o que acabou de acontecer com você. Se você entregou seu coração e sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E Jimmy, eu quero que você comece agora com o versículo 17 do 22º capítulo de Apocalipse. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Expressa o clamor do Espírito Santo a um mundo enfermo, perdido e moribundo. O que diz o Espírito Santo também o deve ser dito a todos os crentes. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E é o que você acabou de dizer. Louvado seja Deus. E vocês que não fizeram, você ainda pode. E quem ouve, diga: vem. Significa que se alguém poder ouvir, então alguém pode vir. E quem tem sede, venha. Refere-se à sede espiritual, ao clamor por Deus na alma do homem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ah, meu Senhor, que lindo. Abre a porta a todas as pessoas no mundo. Jesus morreu por todos e, portanto, todos podem ser salvos. Somente eles têm que vir. Pense sobre isto. Todo aquele que quiser, venha e beba da água da vida de graça. Isto destrói a doutrina antibíblica da predestinação. A predestinação é uma doutrina viável e bíblica e se entendida corretamente. Mas não é aquilo que eles dizem, que Deus já pré-ordenou que você fosse salvo para o céu ou para o inferno. Não há nada que você pode fazer. Isto é uma mentira do inferno. Não é biblicamente correto. É isso aí. A Escritura ainda diz: e todo o que quiser. Sim. Olha, isso inclui qualquer um. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E olha, na verdade, enfatiza o ponto de que o corpo de Cristo deveria enfatizar, pregar o evangelho para o não salvo, evangelizar. Bem, não podem ser salvos de outra maneira. Certo. Então, assim como está escrito, o Espírito e a noiva, somos nós, o corpo de Cristo, dizem: vem. Olha, quando a noiva tem que estar dizendo para o mundo: vem, vem para Jesus, vem. E isso é através da pregação do evangelho. E isto é o que o corpo de Cristo deve estar fazendo. Olha, em relação, é a ênfase principal em relação à obra para o mundo. Deve ser, dar para eles o evangelho. Vem, vem para Jesus. Bob, eu temo que na maioria das igrejas, isto é uma terminologia errada. Eu sei, sem dúvidas, que na maioria das igrejas não há um esforço nem do que você está falando, nem sabe do que você está falando. Estou dizendo tudo, sabe, de todas as denominações. Algumas igrejas pregam o evangelho. Estão tentando salvar as pessoas, como você mencionou, mas isto são muito, muito poucas. Existem igrejas que têm milhares de pessoas e nenhuma pessoa lá é salva, nenhuma, nem o pregador. Isto é triste de dizer, mas acontece e é a verdade, infelizmente. Olha, não há nem esforço de salvar alguém. A igreja é um centro social. É só isto e Deus nos ajude. Sabe, eu amo da maneira que está escrito: o Espírito e a noiva. Sim, dizem: vem. Então, para que a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, esteja alinhada com o Espírito, muito bom, temos que pregar o evangelho. É isto aí. Temos que pregar o evangelho. Olha, estaremos alinhados com o Espírito se pregarmos o evangelho. Certo. Muito bem, deixa eu ler o próximo versículo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Proclama a infalibilidade do livro de Apocalipse. Em outras palavras, João declara que é a palavra de Deus. Agora isto é mais maravilhoso, né, no livro de Apocalipse, do que em qualquer outro livro que já foi escrito na vida da humanidade. Pense no que eu acabei de dizer. E se você quiser algo que vai empolgar a sua alma, estude este livro. A palavra de Deus, especialmente o livro de Apocalipse. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Expressa o fato de que a mudança do sentido das profecias neste livro se pode proporcionar o julgamento de Deus. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, a ideia é que as palavras da profecia não devem trocar-se de maneira nenhuma.
quer seja por adição ou supressão. Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Esta é uma advertência aos crentes e deve ser atendida como corresponde. Aquele que testifica estas coisas explica o fato de que a função do Messias como Salvador é repetida uma e outra vez por toda a profecia. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado, e seu sangue limpa todo pecado, e seu sangue sozinho dá acesso a entrar na eterna cidade. Você precisa ouvir isso, senhoras e senhores. Deixa eu ler de novo. Explica o fato de que a função do Messias como Salvador é repetida uma vez e outra vez por toda a profecia. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado, e o seu sangue limpa todo pecado, e o seu sangue somente dá acesso à entrada na eterna cidade. Diz: certamente cedo venho. Deixa a promessa de vir como a última mensagem do Senhor Jesus para os corações dos crentes. E nesta nota sublime, chega ao final da profecia. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Proclama a resposta da verdadeira igreja à promessa de Cristo quanto à segunda vinda. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. João empregou as mesmas palavras de Paulo em sua última bênção. Cristo é a fonte, mas a cruz é o meio. Seja com todos vós. Amém. Manifesta o fato de que é a mesma mensagem para todos e está ao alcance de todos. A palavra Amém dá encerramento ao livro de Apocalipse e, de fato, ao cânon inteiro das Escrituras, que tomou 1.600 anos para produzir-se em sua totalidade. Dá aclamação à obra consumada de Cristo. Já está terminada e sobre isto todo o céu, junto com todos os redimidos, tem que dizer Amém. Amém. Esta é a palavra de Deus, senhoras e senhores. Tudo é a palavra de Deus. Amém. Do começo, no princípio, até as últimas palavras que lemos para você um tempo atrás. É a palavra de Deus, a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês já leram a Bíblia completamente? Uma vez, um tempo atrás, no Centro Familiar de Adoração, e numa quarta-feira no estudo bíblico, eu fiz uma pergunta para a congregação. Quantos de vocês já leram a Bíblia completamente? Eu fiquei chocado com aqueles que não levantaram as mãos. Isto aqui é o problema no cristianismo hoje, o problema na igreja. Falamos sobre o problema. E é real, mas é porque a igreja, os crentes, os cristãos não conhecem a palavra de Deus, então eles caem. Verdade. Olha, toda a tolice, toda a moda, toda a mentira, toda a doutrina, ventos de doutrina que vem, sabe, no seu caminho e etc. E eles têm que saber a verdade. Certo. Eu acho que o problema principal é a maioria dos cristãos tem uma Bíblia e eles começam a ler, mas se torna, eu não quero dizer entediante, mas eles não podem entender tudo que estão lendo. E isto acontece desde a primeira página. Estão lendo, mas não há muito entendimento, então eles ficam cansados de ler algo que eles não podem entender. Então se torna mais... Isso é verdade. Um livro nominal. É verdade. É por isso que eu sugiro, irmãos, que cada um que possivelmente pode, faça o que você puder para pelo menos comprar uma cópia da Bíblia de Estudo do Expositor. E a razão é porque quando você começar a ler esta Bíblia aqui, olha, virtualmente tem um comentário para cada versículo da Bíblia. De repente, se você internamente ou subconscientemente você vai começar a ler e entender cada versículo, e olha, o desvendar da palavra de Deus e o plano de salvação, existe algo que diz, eu estou entendendo agora. E você começa a edificar a sua fé, o Espírito Santo te ajuda a entender mais. E olha, chega a uma posição que você não pode parar de ler, porque você está entendendo o que você está lendo. E isto é, olha, o positivo, a parte amigável desta Bíblia de Estudo do Expositor, que você recebe o entendimento
da palavra de Deus. E isto alimenta a sua alma, alimenta a sua fé e muda todas as coisas. E é o que? O significado da cruz, da pessoa de Jesus Cristo, o significado da nova aliança e todas estas revelações tremendas que Deus nos deu começam a se desvendar diante de você. Você está lendo, você começa a entender. Obrigado por estar conosco, te amamos, Deus te abençoe.